Nomes poderosos de Deus mencionados na Bíblia. Número 1. Os nomes de Yahweh significam identidade, e muitas vezes contam uma história nas páginas sagradas da Bíblia. Os nomes não são apenas rótulos casuais. São revelações profundas. Eles ecoam o caráter e a natureza de seus portadores em relação a Deus. Cada nome revela uma menção ao divino, um vislumbre do infinito do Todo-Poderoso Yahweh. Um nome tão sagrado que durante séculos, o povo de Israel nem sequer o pronunciava em voz alta: eu sou quem eu sou. Isto é o que você deve dizer aos israelitas: eu sou, quem me enviou para você. Êxodo 3:14. Yahvé é o nome de Deus, significando presença eterna, aquele que é autoexistente, autossuficiente e sempre presente no coração do deserto. Havia uma montanha chamada Horebe, muitas vezes chamada de Montanha de Deus. Foi aqui que uma visão curiosa capturou a atenção de Moisés, uma sarça que estava em chamas, mas não consumida. Enquanto Moisés se aproximava desta visão, a voz de Deus falou de dentro da sarça, chamando-o pelo nome. Deus ouviu os clamores de seu povo no Egito, e ele estava pronto para libertá-los. Mas Moisés tinha perguntas, entre elas uma se destacou quando ele iria até os israelitas, a quem ele deveria dizer que o enviou. A resposta de Deus a Moisés foi profunda e misteriosa, uma declaração de sua essência eterna. Deus disse a Moisés: eu sou quem eu sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas. Eu sou me enviou a você. Êxodo 3:14. Nova Versão Internacional. Este nome, eu sou quem sou, revelado em hebraico como Yahweh, é rico em significado. É como se Deus estivesse dizendo que ele é aquele que sempre foi e sempre será, diferente de tudo o mais que Moisés tinha já conhecido. Deus não teve começo e não tem fim. Ele simplesmente existe, e sua existência não depende de mais nada. O nome Yahweh, então, não é apenas um nome. É uma declaração da realidade de que Deus está vivo, sempre presente, nunca mudando. Não importa o que o povo de Israel tenha passado ou enfrentaria, Deus estaria com eles. Isso era de grande importância porque significava que o Deus deles não era como os deuses do Egito, que eram representados por ídolos ou elementos da natureza que mudam e desaparecem. Yahweh era diferente. Ele era real, ele estava vivo e ele era eterno. Deus, nome próprio, eu também sou, tranquilizou Moisés e os israelitas sobre seu caráter imutável. Ele esteve com seus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, e estaria com eles. Suas promessas eram certas porque ele é constante e sua palavra é inquebrável. Portanto, sempre que os israelitas invocavam o nome de Yahweh, eles eram não apenas invocando uma divindade distante, mas o sempre presente Deus Todo-Poderoso, que se comprometeu a ser seu Deus para sempre. Esta é a história majestosa e profunda por trás do nome Yahweh, é revelada na Bíblia número 2. Elohim considera o nome Elohim encontrado no início da Bíblia no início. Deus Elohim criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1, é um nome que pinta a imagem do poder de Deus, e pode seu papel como o Criador Supremo de todos os Elohim majestosos e plural na forma, mas singular na ação, reflete um Deus de complexidade e unidade, uma sugestão da misteriosa Trindade, a história do nome de Deus. Elohim na Bíblia entrelaça o divino com a realidade tangível da criação. Quando entramos na cena de abertura da Bíblia, somos recebidos com uma declaração poderosa que dá o tom para tudo o que se segue. Gênesis 1:1 nos diz que no início Elohim criou os céus e a terra. Este é o nosso primeiro encontro com o nome Elohim, e está embalado com significado. A palavra Elohim é notável, porque é, ao mesmo tempo, majestoso e misterioso. É uma palavra hebraica que pode ser traduzida como forte ou divina. Este nome não é apenas um título, é uma descrição da natureza e caráter de Deus. Quando ouvimos Elohim, pretendia entender que Deus não é apenas forte, mas o epítome da força e da própria essência da divindade. Mas por que isso importa? A importância deste nome
É encontrada no que significa sobre o relacionamento de Deus com o mundo, chamando Deus de Elohim, o que a Bíblia está dizendo, nos que Deus não é apenas supremamente poderoso, mas também soberano sobre toda a criação. Este não é um poder abstrato distante, é uma força pessoal que moldou as montanhas, esculpiu os vales, encheu os oceanos e deu vida à humanidade. Conforme a história da criação se desenrola, em Gênesis, vemos Elohim em ação. Gênesis 1:3 diz, "E Deus disse que haja luz e houve luz." A frase, "E Deus disse" se repete como uma batida de tambor, ao longo do capítulo, nos lembrando que Elohim está comandando a existência do universo, com apenas palavras que a soberania mostra o tipo de autoridade que fala. E isso acontece toda vez que Elohim cria algo. Em Gênesis 1 é seguido pela afirmação de que foi bom. Isso não é apenas uma questão de justiça. Trata-se de propósito. Tudo o que Elohim cria é projetado para refletir e declarar: Oi, a glória e o poder do menor inseto até a maior galáxia. Toda a criação é uma tela que Elohim pintou com seu pincel divino. Quando olhamos ao redor, para o mundo, cada parte da criação sussurra ou às vezes grita o nome Elohim. As montanhas se erguem como monumentos para a sua força. O céu é como uma exibição da sua divindade, e cada ser humano carrega o sopro de Elohim, um testemunho do toque íntimo do Criador. Em termos simples, o nome Elohim é o nosso lembrete de que não há nenhum canto do universo intocado pela obra de Deus. Ele nos diz que o mesmo Deus que moldou o universo da ONU está envolvido nos detalhes de nossas vidas, quando a vida parece caótica ou fora de controle. Lembrando-se de Deus como Elohim pode ser uma fonte de conforto e confiança. Então, como a Bíblia começa com Elohim no início, ela nos convida a uma história onde Deus não é um observador passivo, mas o Criador ativo, poderoso e soberano. É uma história que continua por toda a Bíblia. E no Vidas dos Crentes hoje, onde Elohim ainda está criando, ainda sustentando e ainda revelando seu poder e natureza divina de inúmeras maneiras. Número 3, El Shaddai. O nome El Shaddai é tradicionalmente entendido como Deus o Todo-Suficiente. Este nome é uma combinação de El, que significa Deus em hebraico, e Shaddai, que é uma palavra cujo significado exato é debatido pelos estudiosos, mas muitas vezes é visto como transmitindo poder de suficiência e nutrindo como uma mãe que nutre seu filho. Encontramos esse nome pela primeira vez em Gênesis 17:1, onde o texto nos conta quando Abraão tinha 99 anos, aonde o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso El Shaddai, ande diante de mim fielmente e seja irrepreensível. Aqui, Deus está estabelecendo sua aliança com Abraão, a quem mais tarde ele renomeou Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Neste momento, a revelação é crucial. Abraão é velho e sua esposa Sara já passou da idade fértil. A promessa de um filho parece impossível para os padrões humanos, mas Deus se apresenta como El Shaddai para enfatizar que ele não está limitado pelas restrições humanas. Ele é suficiente em si mesmo para cumprir promessas e isso parece impossível. A importância de Deus se revelar como El Shaddai a Abraão não pode ser exagerada. Enfatiza o poder ilimitado e a capacidade de Deus de fazer o que promete, independentemente de qualquer obstáculo aparente. Reafirma a Abraão que Deus é mais do que suficiente para realizar o extraordinário, garantindo que sua aliança será estabelecida em toda a Bíblia. A noção de Deus como Elai serve como um lembrete às pessoas em diversas situações de que elas podem confiar na toda a suficiência de Deus, seja em momentos de necessidade, momentos de dúvida ou situações onde as probabilidades parecem inatingíveis. O nome El Shaddai fala do grande poder e do caráter nutridor de Deus que provê e sustenta seu povo, em tempos de escassez ou incerteza. Lembrando-se de Deus como El Shaddai deu aos crentes conforto e força, reforçando a ideia que quando eles têm Deus, eles têm tudo o que precisam. É um conceito que incentiva a fé, não na própria capacidade, mas no poder de Deus para trabalhar através e além das limitações humanas.
A revelação a Abraão se torna uma pedra angular para a fé de muitas gerações. É uma declaração de que não importa as circunstâncias, a presença e a provisão de Deus são suficientes para atender a todas as necessidades. Quando Deus diz que eu sou El Shaddai, Ele está essencialmente dizendo que sou suficiente. E para inúmeras pessoas em todas as épocas e através das provações, isto tem sido uma fonte de esperança duradoura e confiança inabalável. Número 4. Adonai. O nome Adonai emerge com honra e significado. Este título, para a tradução de Deus para mestre ou proprietário, é mais do que um identificador. É uma janela para a dinâmica de um relacionamento inspirador entre o Criador e sua criação. Imagine um mundo onde cada nascer e pôr do sol, cada pico de montanha e profundidade do oceano ressoe com o eco de um nome mágico. Este é o mundo onde o nome Adonai é dito calmamente e em voz alta, com o mesmo forte sentindo. Vamos dar um passeio pelo Salmo 8, verso 1, onde o salmista exclama em adoração: Ó Senhor nosso Senhor, quão majestoso é o seu nome em toda a terra. Aqui o salmista usa dois nomes distintos para Deus. O primeiro é Senhor. Está em todas as letras maiúsculas que em nossos suportes de traduções para o inglês para Yahweh, o nome sagrado e tácito de Deus, significando sua natureza eterna e autoexistente. O segundo Senhor é Adonai, refletindo nosso reconhecimento pessoal da autoridade de Deus sobre nós. A importância de Adonai pode ser comparada ao relacionamento entre um servo devotado e um mestre benevolente nos tempos em que a Bíblia foi escrita. Um servo procuraria seu mestre em busca de provisão, proteção e orientação. O mestre, por sua vez, cuidaria e governaria todos os servos com bondade e justiça quando chamamos Deus de Adonai, somente reconhecendo que Ele é a nossa autoridade final, aquele que nos sustenta, nos protege e guia nossos caminhos como súditos ou servos de Deus. O nome Adonai nos lembra do nosso lugar no grande design. Não somos andarilhos sem rumo na terra, mas sim criações queridas sob o governo amoroso do Mestre do Universo. O livro de Isaías nos lembra disso quando diz: Mas agora, ó Senhor Adonai, você é nosso Pai. Nós somos o barro, e você é nosso oleiro. Somos todos obra de tuas mãos. Isaías 64:8. O reconhecimento de Deus como Adonai também traz consigo uma sensação de conforto e segurança. É saber que pertencemos a alguém maior do que nós mesmos, que tem o mundo em suas mãos. Vemos esse sentimento ecoado no livro de Gênesis, quando Abraão fala com Deus como Adonai antes de ousar interceder pela cidade de Sodoma. Gênesis 18:30. Chamar a Deus de Adonai nos humilha, mas também nos eleva, pois é um nome que nos leva ao propósito e cuidado divino. Nos ensina que cada ação nossa, cada decisão deve ser tomada à luz do seu domínio e com o objetivo para servir e glorificar aquele que é o legítimo dono de todas as coisas em essência. Adonai não é apenas um nome, mas uma declaração de nossa fé, uma declaração de nossa lealdade e uma promessa de nosso amor àquele que em sua majestade reivindica os mais altos céus e o coração humano como sua morada. Uma declaração de nossa lealdade e uma promessa de nosso amor àquele que em sua majestade reivindica os mais altos céus e o coração humano como sua morada. Não pare de buscar a Deus, não pare de querer conhecê-lo no seu mais profundo. No fim, tudo terá valido a pena. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, nos ajude com seu like e se inscrevendo no canal. Deus abençoe e até a próxima.